Aí, galera do canal Diálogo com Sobrenatural, beleza? Eu gravei esse vídeo hoje, gente. Eu estou começando a gravar aqui em casa. E eu gostaria de mostrar para vocês. Na verdade, eu quero explicar para vocês algumas questões que acontecem no Spirit Box. Veja bem, uma inscrita me fez uma pergunta e eu quero tentar responder para ela através desse vídeo, alguma forma explicativa. Este é um vídeo explicativo. Aqui nós vamos falar sobre as verdades do Spirit Box. Como usar o Spirit Box, a caixinha, o K2, o aplicativo, certo? Primeira coisa que eu quero dizer a vocês sobre o K2. O K2, veja bem, não tem nenhuma fiação ligada nele diretamente. Quando você liga o K2, primeiro ele dá este sinal de LED que você ligou. E depois ele só vai dar sinal se tiver algum espírito por perto, certo? Aí quando você pergunta, há algum espírito aqui neste local? Então, normalmente acende os LEDs. Quando é um espírito com carga muito forte, ele chega até o vermelho e costuma travar no vermelho, certo? Agora, não se deve ligar o K2 em casa, com energia. Nunca ligue o K2 perto de energia elétrica, porque senão você vai ter um sinal falso. Se você aproximar o K2 de algum aparelho elétrico, eu vou lhe mostrar, por exemplo, que com o televisor. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Vamos ver aqui. Aqui ainda não. Tá vendo? Começou. Deu um piquezinho, tá vendo? Isso aqui porque a intensidade elétrica ainda é baixa. Mas eu vou mostrar para vocês como ele funciona perto de aparelhos elétricos. Às vezes você não percebe e não presta atenção, aí tem um aparelho elétrico ligado e ele começa a dar sinal. Vejam bem. Perto da tomada ele dá sinal, certo? Agora me acompanhem que eu vou mostrar para vocês como ele dá sinal com aparelhos elétricos. Eu vou colocar aqui um aparelho elétrico que consome um bocado de energia. Vou ligar aqui, ó. Observe. Agora eu vou desligar. Desligo ele da tomada, ele não marca, certo? Vou colocar aqui. Agora eu vou ligar ele na tomada. Observem o K2. Vê só? Portanto, gente, não se deve ligar o K2 dentro de casa com a energia elétrica ligada. Aqui é minha geladeira. Nessa posição aqui, ó, você não vai perceber nada. Mas tem tomada, né? Vou observando aí, ó. Se a geladeira ligar neste momento, vai marcar. Vamos ver dentro dela.
A geladeira está desligada, o motor está desligado. Então a gente não tem uma variação elétrica que neste momento ela não está consumindo energia elétrica, certo? Vamos ver aqui, ó, um aparelho de micro-ondas. Está desligado, certo? Vamos fazer um teste no aparelho de micro-ondas. Olha aí. Tá vendo como ele... Eu afasto, ele desliga. Eu chego perto, ele acende os LEDs. Agora, se não tiver energia elétrica, nada vai acusar. Agora, vocês sabem como foi que isso aconteceu pela primeira vez? Eu vou lhes mostrar o que acontece, na verdade, com relação ao K2. O K2 foi inventado para isso. Olha a relação. Vejam só. O K2 ele foi inventado para saber se o seu aparelho eletrodoméstico é econômico ou não. Se acende só o verde, se o aparelho elétrico ele é classe A, ele é econômico. Se acendeu o amarelo, ele já pertence à classe C, já tem um consumo maior, e assim vai. Se for é alto consumo. No caso do air fryer e no caso do micro-ondas, quando ligado, eles consomem bastante energia. A geladeira, veja bem, ela acabou de ligar. Olha aqui, ó, o consumo dela. Está quase no vermelho. É uma geladeira que tem um consumo alto de energia. Certo? Foi só ela ligar para marcar. Agora, quanto à caixinha, ela não influi no Spirit Box. Eu vou ligar aqui a caixinha. Veja bem, a caixinha está ligada. A caixinha, ela não influi no K2. A caixinha não influi. A TV pode influenciar, né? Vamos ver aqui se eu consigo pegar sinal da TV em algum ponto dela. Mas é perto da tomada mesmo. Mas você vê aqui, ó, não influencia. Assim como também o celular não influencia. Aqui, ó, eu ligo o meu celular, ele não influencia, certo? Agora, e quanto ao microfone? Será que o microfone ele influencia? Eu vou ligar o microfone aqui para vocês verem. Olha aí, o microfone está ligado. Será que o microfone influencia? Vamos ver. O microfone não está influenciando. A base do microfone influencia? Também não influencia. Se eu conectar essa base do microfone no celular, será que influencia? Vamos ver. Será que influencia, gente? Se eu ligar? Eu conectei no outro celular. Será que agora ele vai influenciar? Tá vendo?
Influencia. O microfone, sim. Ele transmite dados, ele transmite ondas eletromagnéticas. É isso que a gente precisa saber. Ele transmite ondas eletromagnéticas. Se você ligar este conector no celular para detectar através do K2 se tem algum espírito por perto, você pode se enganar, tá? Cuidado, ele pode te enganar. Bom, agora vamos ao campo para a gente saber mais sobre Spirit Box. Agora eu vou sair e vou até o cemitério. Eu adoro ir no cemitério, gente. O cemitério é um lugar maravilhoso, é cheio de cargas de energia. O cemitério tem muita energia. É o lugar mais fácil para você entrar em contato com algum espírito, porque sempre, esses lugares sempre tem algum espírito e tem carga de energia muito forte. Então, vamos até lá? Vem comigo. Minha voz já sai direto desse microfone. Veja bem, gente. Depois que você baixar o aplicativo e ver as anotações das pessoas que utilizam, certo? Você veja, analisa cada um desses aplicativos e escolhe o melhor. Eu uso um aplicativo grátis. Eu falo para vocês que eu uso o Anarion Eletrônico, né? Eu uso a versão grátis, certo? E funciona. Porque, veja bem, se eu utilizar o aplicativo sem nenhuma intenção, o que pode acontecer? Pode acontecer de você não entender nada. Por quê? Porque o aplicativo, o que tem na verdade no aplicativo é, em alguns casos, uma aula de matemática, uma aula de português, texto de algum livro, pode ser uma poesia, e tudo é gravado de trás para frente. São vários textos gravados de trás para frente, de forma que você não vai conseguir compreender corretamente, certo? Bom, até aí, tudo bem. Tá fácil de entender? Bom, agora vamos à outra parte. A parte mais séria. Se você utilizar o Spirit Box por curiosidade ou somente para querer fazer uma graça com os amigos, eu já vou te dizer, não faça isso não, tá? Não faça isso. Porque o mundo espiritual é o seguinte, se você acessar o mundo espiritual sem um verdadeiro objetivo, você pode atrair para a sua casa espíritos que você não vai gostar de estar em sua companhia. Quando você diz alguma frase no Spirit Box, em algum local de energia, como um cemitério, cemitério tem muita energia, cemitério, igreja, mata, são locais onde os espíritos escolhem para se agruparem. Casas assombradas, né? Aqueles, na verdade, são casas abandonadas. Prédios também com construção parada. Qualquer lugar escuro, abandonado, porque os espíritos em sofrimento, eles procuram esses lugares para ficar. Bom, outra coisa. Se você quer fazer um trabalho sério com o aplicativo, primeiro que envolva uma sensibilidade. Tenha amor pelas almas desencarnadas. Porque você vai estar em diálogo com essas almas e
elas necessitam de diálogo. Muitos espíritos desencarnam do corpo físico e ficam aprisionados na atmosfera terrestre. Eles ficam na esfera terrestre. E o que acontece? Por muitas vezes, por estarem muito ligados ao materialismo, ou até mesmo por serem pessoas muito agarradas a bens materiais, aí ficam presos na atmosfera terrestre, na esfera terrestre, em casas, em hospitais, em locais abandonados, ou em locais assim. Olha aí. Sabe por que eles ficam aqui no cemitério? Alguns ainda não acreditam que deixaram o corpo físico. Não acredita que o corpo físico faleceu, deixou de existir. E permanecem junto ao corpo no cemitério, no túmulo, até que eles percebam que não tem mais solução. Eles precisam sair. Então eles saem do túmulo, mas às vezes permanecem circulando pela área, perdido, desorientado, confuso, porque o desencarne muitas vezes deixa a pessoa confusa e desorientada. É a primeira coisa que acontece no desencarne. Às vezes a pessoa fica um pouco confusa por alguns minutos, alguns por algumas horas, outros por alguns meses, anos, séculos. E é assim que funciona. A confusão mental é o que os prende. Sentimento de culpa. Quanto mais a pessoa for presa às paixões terrenas, é mais difícil o desenlace. Porque o cordão de prata que nos liga ao corpo físico, ao corpo espiritual, ele vai se desligando aos poucos. E enquanto ele não se desliga aos poucos, porque a própria pessoa cria dificuldades, vai ficando uma perturbação terrível. Eu vou demonstrar para vocês, ligando aqui o aplicativo. Você precisa de uma caixinha para transmitir via Bluetooth, né, do aplicativo para a caixinha. Vocês podem ver aqui, o meu aplicativo é esse. Vocês podem estar baixando e analisando. O meu Bluetooth está ligado. Eu vou ligar o aplicativo aqui de forma aleatória, sem nenhuma intenção. Sem nenhuma intenção. Ouça. Eu vou mexer um pouco na configuração para vocês perceberem a maior dificuldade ainda.
Percebe? Dá para entender alguma coisa? Não consegui entender nada. São diversas vozes, voz masculina, feminina, voz de criança, tudo gravado de trás para frente. Às vezes um texto, às vezes uma frase, uma palavra. E você não vai conseguir falar, não vai conseguir entender. Certo? É isso. Você não vai conseguir entender claramente o que está dizendo. A única forma de você poder compreender é se você tiver um objetivo, tiver um compromisso, tiver amor pelos espíritos desencarnados, almas que sofrem em diversos locais, principalmente quanto este. Eu sempre falo que antes de qualquer decisão, ore, busque o nosso Senhor Jesus orientação, ouça os seus mentores, porque você vai precisar da ajuda do mentor. Em alguns locais você vai precisar da ajuda de guardiões. A espiritualidade amiga está sempre disposta. Então, antes de começar uma atividade Spirit Box, primeiro ore ao Senhor Jesus, peça para Ele que libere para você uma equipe de mentor, de guardião, para que você possa poder trabalhar nesse campo, nessa seara. Senhor Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E você pode contribuir com essa seara, ajudando os nossos irmãos desencarnados a encontrar um caminho de luz. Quanto à questão de abrir um portal, tudo está ligado na sua mente. O que você disser, a espiritualidade vai realizar para você. Por isso, tenha consciência do que você está fazendo. Tenha certeza do que você está fazendo. Agora, eu vou mostrar para vocês uma situação em que um espírito irá falar. Se você pretende ser um dialogador de Spirit Box, a primeira coisa a fazer no local onde você vai fazer a sua investigação é orar. Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. E eu tenho a certeza que o Senhor é comigo, o Senhor me guarda, tem junto comigo guardiões, minha mentora, uma espiritualidade que sempre me ajuda. E neste momento, Senhor, eu estou aqui para orientar as pessoas que têm dúvidas sobre esse tipo de trabalho, mas também aproveitando a oportunidade para socorrer alguma alma que esteja perdida, desorientada neste lugar. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Vejam a diferença. Por enquanto, vocês não vão entender bem.
Vocês vão entender agora. Vejam só. Viu como modificou? Você deve ter em sua mão isso aqui também. Veja bem, K2 não é ligado a fiação nenhuma externa. Eu vou ligar o K2. Primeiro ele dá um sinal, depois fica verde. Se daqui para frente acender algum desses LEDs, significa que há presença de espíritos. Então agora eu faço a pergunta. Há uma presença de algum espírito neste local? Se tiver, eu peço que se aproxime aqui de mim. Pode ficar do meu lado, pode ficar na minha frente, aonde quer que você esteja. Eu só peço que você possa tocar aqui no meu aparelho de K2, para que aqueles que estiverem assistindo saibam que a vida não termina. Você vai insistir? Pode ligar o K2. O espírito não está ligado. Você pode ouvir. Não dá para entender nada. Portanto, o que a gente faz? Por que a gente desliga? Porque, neste momento, não tem nenhum espírito aqui, nesse local onde eu estou, necessitando de ajuda. Então, você não vai ligar o seu Xbox e insistir em querer um diálogo. Essa é a diferença. É necessário respeitar. Quando eu comecei, eu achei que era só ligar o Spirit Box, colocar a caixinha, e o primeiro que aparecesse eu ia manter um diálogo. Veja bem, eu gravei vídeo que não deu para entender nada, não teve consistência, eu senti que não tinha nada. Por isso eu tive que deletar o vídeo e não lancei. Eu só lanço o vídeo no YouTube se tiver consistência, se tiver uma verdade. Então é assim que você tem que agir. Só faça a gravação se tiver consistência. Por quê? Veja bem, você está entrando em um trabalho de ajuda calma, não é para não queira levar para você, não vai ficar satisfeito com eles na sua casa. Eles vão sugar sua energia. O trabalho de Spirit Box tem que ter finalidade. Tem que ser um trabalho verdadeiro. Depois vocês vão ver outro vídeo que eu vou lançar depois desse, com um diálogo, uma comunicação tranquila, verdadeira, ou pode ser uma comunicação que tem algum obsessor também, porque os obsessores, às vezes, eles tentam atrapalhar que a outra alma possa seguir o caminho de luz. Certo? Eu espero ter clareado a dúvida de várias pessoas. Às vezes, se você também tentar evocar um espírito de um ente querido que tenha falecido, o que pode acontecer? Pode ser que dê certo,
mas também pode ser que seja um espírito querendo te enganar. Por isso é preciso tomar cuidado, tem que ter discernimento. O que é que você deve fazer? Se você entrar em uma comunicação e esse espírito dizer que é um nome de um parente seu que você evocou, o que acontece? Faça perguntas que só aquela pessoa amada sabe responder. Não faça as perguntas fáceis. Procure uma pergunta que quase ninguém sabe. Só como se fosse um segredo só seu e daquela pessoa. Se ele não conseguir responder, aqui, peça ao Senhor Jesus que o retire da tua presença através dos nossos irmãos guardiões, para que você não o leve para sua casa. Compreendeu a responsabilidade? É isso aí. Spirit Box é para ser feito com responsabilidade, com sabedoria, humildade. Porque o nosso objetivo neste trabalho é resgatar almas. Por pior que tenha sido em vida, seja um assassino, seja um estuprador, seja quem for, merece, tem direito a uma oportunidade de seguir um caminho de luz. Ele pode se regenerar, arrepender-se dos males feitos e seguir um caminho de luz, continuar sua caminhada evolutiva, certo? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus, eu espero ter tirado dúvida de muitos e que o Senhor Jesus possa abençoá-los hoje, agora e sempre. E para encerrar, encerre sempre o seu Spirit Box também com oração. Se você conseguir uma comunicação, peça ao Senhor Jesus que guie essa pessoa que estava perdida, que estava aprisionada, para um caminho de luz, e que o Senhor possa abençoá-la e dar a ela uma direção. E enquanto isso, nós agradecemos ao Senhor Jesus por essa oportunidade, por mais esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe com os seus amigos. Veja bem, tem muitas pessoas aí que não acreditam que existe vida após o desencarne e cometem suicídio. E quando a gente não compartilha um vídeo, nós estamos tirando a oportunidade de outras pessoas de conhecerem a verdade. Existe vida após o desencarne, certo? A vida é eterna. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.